Seja bem-vindo à Academia Brasileira de Direito do Trabalho e ao seu universo digital repleto de informações trabalhistas e previdenciárias extremamente relevantes para o seu cotidiano, em uma verdadeira revista dos fatos e acontecimentos jurídicos, econômicos, sociais e políticos. Nas nossas redes sociais, além de muita interatividade, você encontrará notícias, entrevistas e aulas com os maiores especialistas da atualidade no Brasil e no mundo. Eu sou Gilberto Stirmer, titular da cadeira número 100, e estarei com você no universo digital da nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Bom dia a todos, bem-vindo a mais um Café da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Mais uma vez a gente tem aqui o prazer de receber o professor Cláudio Filkenstein, que participou conosco já de uma outra entrevista, mas na época a gente estava fazendo ao vivo pelo Instagram. Hoje a gente vai tratar, dentro da nossa linha aí de tratar dos diversos procedimentos de arbitragem nos países, em diferentes países do mundo, a gente vai falar da lei de arbitragem brasileira. Professor Cláudio Filkenstein é professor da PUC, doutor, pós-doutor. Ele tem um currículo tão grande que é melhor não ler. Eu acho que o mais importante é dizer que ele é meu amigo e é filho da PUC, não é? É advogado, trabalha com, principalmente, especialista em arbitragem internacional, que foi, inclusive, o tema que a gente falou na outra entrevista. E hoje a gente, mais uma vez, foi incomodar o professor para que ele fale um pouco agora da arbitragem dentro do território nacional, né? E vamos ver aí como que essas situações elas vão ser tratadas a partir do pós-pandemia, porque, na verdade, tem crescido muito o interesse com relação não somente à arbitragem, como aos meios alternativos de solução. O próprio Poder Judiciário Trabalhista, e se eu não me engano, nas justiças, em todos os ramos do Poder Judiciário de uma forma geral, eles têm trabalhado muito com a questão dos sejusques, né? Mas essa é uma forma de procedimento de mediação que tem funcionado dentro do judiciário e não fora do judiciário. A questão que se vem pensando é de cada vez mais se ampliar a gama de métodos de solução alternativas, até para poder ampliar o acesso, né, professor? Professor, muito obrigada de ter vindo aqui. Mais uma vez aqui na academia, né? Um pouco mais já é o nosso amigo da academia, vamos dizer assim, né? E para falar desse tema tão importante que eu acho que vai ser um dos temas mais discutidos aí no direito do trabalho no próximo ano, né? Eu concordo contigo. Deixa eu só fazer uma ressalva agora em época que todo mundo está mentindo os seus currículos. Eu não sou pós-doutorado, eu sou pós-doutorando. Estou concluindo na Universidade de Bucerius, em Hamburgo, o meu pós-doutoramento. O resto tem. Eu achei que você já tivesse terminado, Cláudio. Mas a pandemia atrapalhou o meu cronograma. Bom, atrapalhou de todo mundo, né? Aliás, eu acho que é uma das forças motrizes dessa conversa que a gente vai iniciar agora, porque eu concordo contigo em praticamente tudo que você mencionou. Eu acho que as ADRs, né, essas formas alternativas de solução de controvérsia, elas tendem a se ampliar muito no uso, até é verdadeiramente uma necessidade da comunidade, dos usuários da justiça, que efetivamente tenham acesso e um acesso viável. Eu estimo que modalidades como mediação e conciliação vão se ampliar exponencialmente, e a arbitragem também. Agora, é o que você falou, né? Para a gente falar de arbitragem interna, num momento de ebulição, e que existem diversos... Vocês viram que a minha torcida apareceu aqui, né? O meu aluno padrão. O meu tá trancado lá, deixei no quarto, porque ele sempre participa das entrevistas também, o meu Dutti. Eu falei que ele está quase se doutorando já. A Eugênia já falou que ele é o nosso aluno padrão. O ideal, né? Ele é o que assiste todas as aulas. Fazer o quê? Vamos lá. Eu acho que a gente está vivenciando um momento de ebulição da arbitragem, seja porque o nosso judiciário efetivamente está exacerbado, seja porque há uma expectativa de aumento de casos sem aumento de estrutura, e também porque é um momento de baixar as armas, né? Um momento de se valer de formas
literalmente alternativas. Ainda que hoje se denomine essa metodologia de formas adequadas de solução de controvérsia, e eu não discordo. Eu acho que para diversos casos isso parece ser unânime que a mediação, a conciliação e a arbitragem são efetivamente adequadas. Mas eu gosto de manter aquela denominação de alternativa para denotar exatamente ao que ela se propõe, uma alternativa ao judiciário. Não à justiça, e sim a toda a estrutura do judiciário. Muitas partes procuram a flexibilidade, a liberdade de poder convencionar de forma lícita, obviamente, sem aquelas travas, sem aquelas amarras do judiciário, aplicando o direito da forma que ele foi posto, da forma que ele foi substantivado. E isso a gente está vendo não só na trabalhista, nós estamos vendo uma série de projetos novos de arbitragem tributária. Acredito que no ano que vem nós teremos uma lei que regule a arbitragem tributária. Discute-se muito não só a mediação, que já tem uma lei geral também, mas como também a arbitragem em questões consumeristas. Eu acho que esse papo que você propõe agora ele vem bem a calhar internamente, obviamente, porque me parece ser o futuro. Não tem por que redescobrir a roda. Diversos países estão fomentando cada vez mais as ADRs, seja na prática e na cultura. Nosso grande problema é a falta da cultura, seja no dia a dia da empresa, do empresário, do trabalhador, do empregador. Ou seja, há um trabalho árduo ainda a fazer para que possa desafogar o judiciário. E eu começo com essa... Desculpa. Eu acho que é uma coisa muito importante, Cláudio, só para frisar, essa questão da alternativa, né? Porque na Justiça do Trabalho, muita gente acha que a questão de se permitir a arbitragem, né? Já vi várias pessoas falando, não, a arbitragem não pode ser aceita porque isso exclui a via do Poder Judiciário. Eu acho que isso é muito importante, porque não é uma questão de exclusão, não é? Ou seja, se você propõe um método alternativo, ele é alternativo. Ele não tem que ser uma imposição, não é? É verdade, ela é uma escolha. São raríssimas as áreas em que existe arbitragem mandatória, obrigatória. E eu acho que ela não deveria existir. Ou seja, se houver uma opção das partes para ir à arbitragem, a arbitragem deve ser a forma de se alcançar a justiça. Mas isso que você fala é um outro mito, né? Você efetivamente não tem como excluir o judiciário. O que a arbitragem prevê, o que a lei de arbitragem prevê, é um controle posterior. Ou seja, eu optei por arbitragem, eu vou fazer a arbitragem e, posteriormente, se houver alguma falha, normalmente de forma, não de conteúdo, esse controle a posteriori ele é necessário até para que seja válido o procedimento como um todo, a chancela de qualidade do Instituto, ele também precisa passar, se necessário, obviamente, pelo Judiciário, não só para execução da sentença, não só para se valer dessa força coercitiva que somente a Justiça Estatal tem, mas para dar um selo de garantia e validade ao processo como um todo. É interessante. E explica um pouquinho da lei, porque a lei de arbitragem, ela é de 96, né? Olha só, ela não é tão novinha assim, vamos dizer, né? Para entrar tanto na moda, né, Cláudio? Verdade. E ela logo no artigo 1º, eu acho que a questão mais complicada do artigo 1º é essa questão da disponibilidade de direitos. Eu acho que esse é um dos das grandes dúvidas, né? O que seria um direito disponível para poder ser discutido dentro de uma câmara de arbitragem, para as partes poderem fazer essa opção. E aí, você acabou de falar que talvez o ano que vem saia alguma coisa específica para o tributário. Acho que teve também uma resistência com relação a isso para as questões estatais e administrativas, né? Ou o que a gente deve entender por essa nomenclatura, vamos dizer assim, essa regulamentação que a lei traz?
Veja, são dois critérios que são inseridos no artigo 1º da Lei de Arbitragem, de arbitrabilidade objetiva e subjetiva. A arbitrabilidade subjetiva ela não causa grandes traumas, porque ela remete ao Código Civil, ou seja, quem tem capacidade pode contratar, pode participar de um procedimento arbitral. Essa arbitrabilidade objetiva ela é dividida em duas vertentes, uma da pecuniaridade e a outra da disponibilidade. E o que é pecuniário, acho que também não causa nenhum grande trauma, é aquilo que é passível de ser valorado economicamente. Seja 1 centavo, seja 1 bilhão de reais, se você consegue atribuir um valor àquele bem ou àquele direito, você pode arbitragem. O traumático é esse que você menciona, da disponibilidade. Eu gosto de colocar, não é fácil, efetivamente, até porque você vai explicar, disponível é aquilo que você pode dispor. Então, é quase que uma tautologia, você entra num círculo vicioso. Aí algum pergunta assim, mas me dá uma lista exaustiva. Não existe uma lista exaustiva. Vamos ver a CLT. Veja, a própria CLT, que talvez seja o corpo de leis que tem o maior número de normas cogentes e imperativas, ela não indica. O legislador, seja no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou na CLT, ele não fala, olha, o artigo é imperativo, as partes não podem transacionar do mesmo modo. Ou seja, grande parte dessa construção, e o porquê a gente fala, disponível a tudo aquilo que pode ser transacionado, que as partes livremente podem dispor. Ou seja, o que eu posso renunciar ou o que eu não posso renunciar, o que existe um direito ou um interesse de terceiro que esteja envolvido. E isso nós temos visto cada vez mais, que é uma construção humana. Ou seja, primeiro vem a doutrina interpretando a lei, depois vem os tribunais e todas as teses de direito aplicado. E nós temos vivenciado a questão da administração pública. A Lei 13.129 de 2015, ela veio simplesmente para colocar uma pá de cal nisso, mas virtualmente toda a doutrina e toda a jurisprudência já admitia claramente a participação seja da União diretamente ou dos entes federados, a sociedade de economia mista, qualquer parte da administração pública já podia e já participava da arbitragem. Veja, existiu uma discussão muito grande com relação à arbitragem societária. A empresa pode, a empresa com diretor, membro do conselho. Em 2015 também vem a lei para regulamentar algo que já estava disseminado pela doutrina. E essa questão de direitos disponíveis na área trabalhista, não, tributário é muito mais, vamos deixar claro. Mas no trabalhista a gente vê muito isso. E a primeira coisa, ou seja, o primeiro ponto que a gente traz em consideração nesse debate é aquilo que o juiz trabalhista homologa em termos de acordo. Por quê? Porque esse limite ele não é só das partes, ou seja, o Estado também tem esse limite e o Judiciário também tem esse limite. Se o juiz considera aquela questão indisponível e há um acordo tratando de uma questão disponível, o juiz de direito não pode homologar. E se ele homologa, aquela questão passa a ser disponível. Se discute em segunda instância e confirma aquele acordo, aquela homologação, ou seja, está-se cada vez mais fixando a tese de que aquela matéria não é indisponível e que as partes sim podem transacionar, às vezes até sem a participação do Estado. Porque muitos desses acordos que a gente faz, muitos desses bens que são renunciados e transacionados deveriam ter um pronunciamento de uma Procuradoria do Estado, do INSS, da Previdência, e ainda assim o próprio órgão tem ciência, porque recebe os valores atribuídos em sentença, e vão se passando anos, décadas. Vai ficando. Se você me perguntar de novo, professor, o que é um bem disponível? Eu falo, não sei. O bem disponível é aquilo que o ministro relator disser que é e os demais. Por quê? Porque eles vinculam o juiz, vinculam o professor, vinculam. Certo ou errado?
muitas vezes a gente tem isso aí como errado. Mas o que eu vou fazer? As últimas instâncias, vem, simulou, vem uma jornada de direito e coloca uma premissa dessa. A gente vai ter que aceitar e viver com isso. Até porque, por exemplo, o rol trabalhista do artigo 7º é tido como, bom, direito social indisponível. Aí ele entra com a ação trabalhista e a primeira coisa que acontece quando ele chega na vara é: tem acordo? Ou seja, me parece que o fato de, vamos dizer assim, alterar a natureza do agente onde a transação se dá, ou do local onde a transação se dá, não pode interferir na natureza do direito ser indisponível ou disponível, né? É o que você falou, a partir do momento que eu homologuei, ou a partir do momento que eu perguntei se tem algum tipo de transação sobre aquele determinado direito, ele se torna indisponível, ele se torna disponível, né? Então é muito E complicado. muitas vezes isso é discutido em instância superior e é confirmado, e sobe e confirma, Claro, TST confirma e eventualmente já temos casos. Do mesmo modo que existem acordos que o juiz ele olha e fala, não, isso não pode, isso literalmente é indisponível. E o que a gente tem muito também no direito de família, né? Não é só no trabalhista, no consumerista, no tributário. sabe que tinha um autor, se eu não me engano, Segadas Viana, que é um autor desses tradicionais em direito do trabalho, tinha um livro de contratos, acho que era ele. E ele tinha uma parte que ele falava uma coisa muito interessante, porque essa questão da indisponibilidade sempre foi discutida no direito do trabalho, né? E ele falava dessa indisponibilidade no sentido contratual, e que me parece que era não sei se foi o Segadas ou o Délio Maranhão. E ele fazia uma observação que para mim é a mais inteligente. Olha, o direito ele vai ser disponível, o grau de disponibilidade ou não vai depender do momento. Então ele falava antes do contrato, durante o contrato, depois do contrato. Porque, claro, antes do contrato, eu não posso chegar e falar assim: olha, eu quero ser contratado e me comprometo a nunca gozar férias. E assino dizer, ou seja, é mais ou menos como aquela história do Código do Consumidor, né, das cláusulas abusivas. Eu assino, né? Eu lembro que eu tive aula, eu adoro direito civil e adoro contratos, a matéria de negócio jurídico é a que eu mais gosto. E aí eu fui fazer um curso com o Tomazetti, da USP, né? E o Tomazetti, que era uma cabeça, ele falava assim, quando a gente entrou nas cláusulas abusivas do Código do Consumidor, ele falava assim, é assim, esquece os contratos de financiamento de coisas que você quer adquirir, que são os contratos de adesão. Assina o contrato e pensa, tudo vai dar certo. E depois, se não der, você vai discutir. Porque não adianta você chegar para o agente bancário e dizer para ele assim, essa cláusula aqui que está dispondo sobre esses juros, ela fere o artigo do Código do Consumidor que diz que é uma cláusula abusiva. E ele vai para lá e fala assim, então, camarada, você não vai ter o financiamento. E pronto. É bem isso. Tem que ter fé, né? Tem que acreditar em Deus. Tem que acreditar em Deus. Já fala que vai estar tudo certo e tá tudo resolvido, né? O Cláudio... Mas oi, desculpa. Não, não, pode falar, pode falar. Não, no fundo, eu lembro de uma das mais caras lições de Jessup. Jessup é talvez o papa Sim. do direito internacional. E ele dizia, quando assumiu o posto na Corte Internacional de Justiça, que a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o direito, e aí eu não estou falando de direito natural, não estou falando de direito substantivado, ele é a criação humana. E ele tem que se adequar às necessidades dos humanos. Então, a gente tem que evoluir, a gente tem que interpretar e efetivamente fazer valer tudo aquilo que nós reputamos como direitos lídimos. Exatamente isso. Acho que essa é o raciocínio mais adequado, né? O raciocínio mais adequado, inclusive para resolver não só essa questão da disponibilidade ou não. E por isso eu até quis tocar nesse assunto, porque a grande resistência do direito do trabalho, dos tribunais trabalhistas, é dizer que fica fácil você sustentar, né? Ou seja, eu não aceito arbitragem em matéria trabalhista porque o direito do trabalho é indisponível. E como é que fica a questão dos sejusques agora? Se é indisponível, não poderia ter sejusque?
não é? Eu não É poderia ter mediação. propostas de conciliação, eu não poderia ter mediação, eu não poderia ter nada, né? Se ele é indisponível, ele é inegociável, a não ser que isso tenha mudado e que a gente ainda não esteja atualizado sobre É, isso. eu também não assisti essa aula, pode ser que tenha acontecido. Acho que nós fomos para algum lugar, não, e faltamos essa aula, mas realmente, porque esse raciocínio é muito complicado. E se você pega os julgados trabalhistas que dizem que não cabe arbitragem, o fundamento é esse, né? E aí vem a Lei 13.467, até a gente estava falando disso, e fala que a arbitragem só pode ser. Bom, é uma abertura que eles colocaram, né, com muito sacrifício, eu acho que conseguiram colocar essa abertura na reforma, de se permitir a arbitragem para aqueles trabalhadores, quer dizer, na verdade, eles permitiram a cláusula compromissória, né, nos contratos de quem ganha o valor superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido na Lei Geral de Previdência, que hoje está por volta de R$ 12.000, Cláudio. O que em si já é um absurdo, porque se a gente pensar, no máximo 1% do nosso país recebe mais que R$ 12.000. Eu acho que sim, por aí, né? É um chute, mas deve ser um chute, se não é 1, é 1,5%, se você É o que a gente excluiu a estava falando. marginal. Professor não entra nessa regra. Aliás, nem professor e nem autores em geral de livros, né? Com exceção de 1% do mundo, que se muito, eu Do diria que mundo até dos escritores. exatamente. E sinceramente, eu acho que quem ganha mais que isso, seguramente não deve ser empregado subordinado, não é? Que é o âmbito de aplicação da CLT, né? E agora é interessante porque a semana passada o STF deu uma decisão muito polêmica, né? Que na verdade, sob o meu ponto de vista, representa um retrocesso com relação aos representantes comerciais, que diz que a competência para representação comercial é da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho, por ser um contrato de natureza comercial e não trabalhista. É um retrocesso porque, na verdade, o mundo todo está dizendo que contratos de trabalho, né, ele não engloba só o trabalhador com vínculo de subordinação, ou seja, leia-se, traduza-se no nosso país empregados seletistas, né? Toda a legislação, todo o entendimento que vem tendo nos diversos países do mundo, dizem que o trabalhador é aquele que trabalha, que é uma pessoa física trabalhando, ponto. Não interessa se ele é necessariamente, se ele assumiu uma forma de PJ como microempreendedor, mas o que vai diferenciar, o que vai caracterizá-lo como trabalhador é o fato dele ter uma prestação pessoal de serviço, independente da roupagem que ele utilize para poder fazer essa prestação de serviço. Então, aí estariam incluídos todos os autônomos. E eu acho que o STF não foi muito feliz na análise, porque não analisou, claro, a questão da competência, analisou a questão das condições contratuais em si. Então, é um pouco complicado. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, eu já, talvez essa parcela de trabalhadores que tem condição de uma remuneração maior seriam aqueles trabalhadores que poderiam negociar dentro desse 507 da CLT, que vem numa evolução de tentar abrir para proteção para aqueles trabalhadores que não são necessariamente seletistas e subordinados, ela previu essa cláusula compromissória. E aí eu imagino que previu já pensando que os trabalhadores que podem ter essa cláusula são trabalhadores que não necessariamente são subordinados, né? E não só isso. Eu até acredito que possa existir algum vínculo de subordinação. Eu acho que a força motriz atrás dessa alteração ao texto legal é que ele não seria um hipossuficiente, ou seja, ele teria condições de arbitragem, o que me parece uma lógica errônea, ou seja, que a arbitragem não vai aplicar a legislação trabalhista de forma correta. Então, é alguém que vai dispor de mais direitos
do que ordinariamente o faria. Seja para se valer do sigilo, que a arbitragem concede muito mais, seja por uma celeridade, qualquer que seja o motivo. E a gente tem muito essa discussão em sala de aula, quando a gente discute qual que era a ambição do Brasil ao criar essa lei de arbitragem em 1996. Para muitos, a ambição dela efetivamente era de dar um certo refresco ao judiciário, desatolando diversas áreas da atuação estatal. Mas, efetivamente, essa lei, do jeito que nós temos, ela não se presta a isso, ou pelo menos não se presta até que haja uma interpretação nesse sentido, ou alteração legislativa. Hoje, como a gente falou, existem diversos projetos para ampliar o escopo da arbitragem. No fundo, a minha visão é que a justiça estatal, seja trabalhista, seja civil, seja tributária, qualquer que seja, ela tem uma função precípua de pacificação social. Ela tem que resolver problemas estruturais das comunidades. E muitos problemas, seja pela complexidade, seja pela especificidade, escapam dessa, não que não estejam incluídas, tá? Esse escapam talvez não seja o termo correto, mas podem andar par e passo com essa jurisdição privada, arbitral. Mas, de novo, é preciso que haja uma cultura nesse sentido, e essa cultura ela tem que ser de duas mãos, do judiciário, nas últimas instâncias, principalmente, e do empregado, do consumidor, do usuário da arbitragem. Por quê? Você conhece bem a Espanha, a relação de, pelo menos a minha pesquisa indica essa, você não vai confirmar, mas a minha pesquisa indica que na Espanha a forma preferida do consumidor para resolver relações relativas a consumo é a arbitral. É muita mediação e, no caso da mediação não funcionar, a arbitragem. A questão trabalhista nos Estados Unidos ela é principalmente mediação e arbitragem. Até mais, ou seja, reporta-se que há mais ações trabalhistas em arbitragem, porque eles têm esses números, a gente não tem acesso às discussões, do que na justiça estatal. Então, a justiça estatal pode, nessas jurisdições, se dedicar ao que realmente é precípio para ela, pacificação das relações sociais. Sabe, não tem... Hoje nós temos o que em arbitragem? É jogador de futebol, é um ou outro cargo de gestão que tem a subordinação, uns poucos. Ela não, efetivamente não serve para desafogar o judiciário. Aliás, a arbitragem é bem utilizada para atleta profissional, né? Inclusive, é a primeira via. Bom, imagino até que seja muito mais rápido do que entrar no judiciário, né? O atleta profissional não pode aí ficar 10, 20 anos esperando uma decisão, né, Cláudia? Dependendo da relação, ele não tem opção. Quando a gente fala das arbitragens obrigatórias, a gente precisa lembrar que na esfera internacional existe o CAS. E o CAS é a última instância, a instância decisória tanto do COI quanto de diversas federações e da FIFA também. Então, e não é só de futebol, tá? Atleta olímpico, atleta de futebol, ele é obrigado a se socorrer da arbitragem e é obrigado a socorrer a arbitragem no CAS. Hoje nós temos até a CBF tem um acordo, ou seja, o estatuto da CBF, se você vê com relação a federações, as associações, efetivamente, os clubes, eles têm que socorrer de arbitragem. Resta dúvida se para a questão trabalhista pode ou não, até porque é relativamente novo isso aí, eu vou ser sincero, não sei como está funcionando. Até onde eu sei, funciona nas duas esferas, né? Essa questão, tanto na judicial como na arbitragem. Se utiliza muito, tem uma academia de direito desportivo, se eu não me engano, o presidente da academia é o ministro Guilherme Caputo, que é um grande estudioso sobre isso, Domingos Zainardi também estuda muito sobre essa questão,
E o que a gente vê é que são, claro, chegam casos na Justiça do Trabalho, mas imagino que são poucos diante do número, talvez, de incidência que tenha na época. Bom, e geralmente chega mais casos de jogador de futebol. É engraçado, porque os outros tipos de atletas, eu acho que eles acabam resolvendo mais a questão pelos órgãos arbitrais, realmente. Mas, enfim, seria o caso de fazer uma pesquisa aí na área antes, né? Agora, uma dúvida, Cláudio. A cláusula compromissória, como que ela pode ser negociada, assim, em termos gerais? Simplesmente ela tem que vir num contrato? Eu posso desrespeitar esse ajuste se eu fizer? Como é que funciona essa questão das partes elegerem o juízo arbitral? Tem que ser sempre escrito ou não? Não, primeiro, ele tem que ser escrito. A cláusula compromissória tem que estar inserida no contrato, ela é uma cláusula, como qualquer cláusula, ela encerra em si um negócio jurídico, com uma grande diferença. Pela lei de arbitragem, a nossa lei 9.307, na minha visão, obviamente, é uma lei geral de arbitragem, ou seja, ela contempla tanto o trabalhista quanto o comercial, civil, o administrativo, qualquer que seja. Respondendo a sua pergunta, eu coloco aquela que talvez seja a grande característica da arbitragem, a principal, a mais, eu não vou dizer que é a mais procurada, mas é a mais desejada, que é a flexibilidade. Ou seja, a partir do momento que você inseriu uma cláusula compromissória pelo artigo 8º da lei de arbitragem, ela passa a ser autônoma em relação ao contrato. Ou seja, se aquele contrato for nulo, não necessariamente a cláusula compromissória o é. Então, a justiça arbitral, ela continua existindo e tem que ser invocada a qualquer momento. E essa flexibilidade, que é uma das maiores características da arbitragem, permite que as partes, ao negociar o contrato e inserir a cláusula compromissória, coloquem tudo aquilo que pode ser necessário na vida do contrato. Então, ontem a gente estava conversando de aula de arbitragem na graduação. E alguns me disseram assim, mas como que isso? Eu vou ser sincero que eu não parei para pensar do trabalhista, então meus exemplos não vão poder ser nessa área, mas qualquer área, obviamente, tem as suas especificidades. Então, começamos a falar assim, eu vou falar de franquia. Eu falei, ótimo, então vamos falar de franquia. Você pode colocar no contrato quem que você quer, por exemplo, que seja seu árbitro. Porque essa é uma das grandes vantagens. Você pode colocar qual qualificação, qual que é a nacionalidade, quantas arbitragens ele já fez, se a questão for de royalty, tem que ser alguém assim, se a questão for, tem que ser aquilo. Então eu estou falando de questão de empreitada. Os alunos falam assim, um contrato de empreitada. Então, olha, você tem que prever ali o que acontece se, por exemplo, eu estiver impedido de adentrar naquele recinto, que é um caso que é verídico, para retirar meu trator, para retirar meu equipamento, no caso de controvérsia. Por quê? Porque é um caso que a gente participou, o cidadão simplesmente arrombou a porta, entrou e retirou as suas propriedades. Mas ele adentrou a propriedade de um terceiro. Ou seja, você pode prever como vão ser as medidas cautelares, como que você pode prever a existência de um árbitro de emergência. No outro caso que a gente discute, e aí era de arbitragem societária, você tem aqueles problemas que são de, por exemplo, indicação de alguém com poder, ou uma gestão mesmo da empresa, que é a sobrevivência da empresa. Nós chegamos a um entrave, não há como deliberar. Bom, tem coisa que, se você não deliberar, a empresa morre. Então, você tem que ter uma regra. E na trabalhista, se um dia ela prosperar na questão do volume, eu tenho certeza que existem especificidades que elas têm que ser todas previstas nessa cláusula. A cláusula compromissória, muitos chamam de cláusula da meia-noite. Por que isso? Porque é a última coisa a ser discutida. E é natural que a jurisdição seja discutida por último, por quê? Porque existe uma jurisdição natural. Mesmo que você não faça nada, que você não pense quem vai resolver a minha questão e qual direito vai ser aplicado à minha questão, o acesso ao judiciário é garantido a todos em qualquer questão. E virtualmente tudo que a gente pensa
até pelos séculos de existência da justiça como um todo, já foram antecipados. São pouquíssimas as vezes que um juiz de direito se depara com uma questão, poxa, ninguém nunca pensou, ninguém nunca alegou isso. No pós-graduação a gente tem esse problema. Antigamente a gente tinha uma exigência do ineditismo. E eu tinha aluno que chegava morto, falava assim, professor, eu estou há 6 meses pensando no tema, mas cada vez que eu penso num tema, eu pesquiso, e agora que a gente tem essa proliferação de acesso à informação, o Já doutor... está tudo pesquisado. Se não está pesquisado, alguém já levantou essa bola. É muito raro. Eu tenho 20 anos agora de orientação em pós-graduação. Se nesses 20 anos eu peguei 5 trabalhos efetivamente inéditos, é muito. E eu tenho certeza que você também, que acompanha e que É pesquisa, difícil, é é difícil. muito difícil. Então, a gente tem que se valer disso. Isso tem que ajudar a gente em algum momento. Ah, não, agora você falando nisso, eu estava lembrando, quando eu comecei a escrever minha tese de doutorado na Espanha, meu tema era destacamento de trabalhadores, que é essa contratação internacional de trabalhador feita pela prestação de serviço de acordo com o Tratado da União Europeia. Mas é claro, a gente tem uma fase de maturação, né, Cláudio? Eu acho muito esquisito escrever uma tese em um ano, desculpa. A não ser que você fique um ano dedicado 100% do seu tema naquilo e olhe lá. Porque precisa ter a fase da pesquisa, a fase da reflexão, não é? Mas isso é porque você é uma pesquisadora nata. A gente tem visto, infelizmente, no pós-graduação, não muito na minha área, acho que na sua também, mas conversando com outros professores, tem gente que fala assim, a minha tese vai ser sobre o agravo, a minha tese é sobre o preparo, a minha tese... Sabe, se você pegar um desses temas batidos, um tema que você já trabalha há 20 anos, todas essas fases já passaram na sua atuação profissional, no seu preparo para exercer aquela função. Então, você já estudou, já refletiu, na prática já pleiteou. Para esses casos fica mais fácil. E isso sem contar aqueles casos. Veja, eu não sou um amante do direito aplicado. Eu não parto do princípio de que um tribunal decidiu essa decisão está correta ou alguma pessoa muito preparada pesquisou e aí sim fez essa análise com profundidade, porque a gente sabe que tem colegas que ficam 5, 6, às vezes 8 anos nutrindo uma tese para depois chegar àquela sua conclusão. Eu mesmo, eu demorei 5 anos para fazer e quando terminei o meu doutorado, eu olhei e falei assim, nossa, que coisa horrível, já passou o tempo, eu já penso diferente, mas alguns casos, e em arbitragem é isso que a gente está vendo. Quando você fala da questão da arbitrabilidade, são diversos os trabalhos, alguns bons. Infelizmente, e aí eu estou falando da arbitrabilidade objetiva, a questão da disponibilidade. Ninguém pode ser conclusivo. Você pode ser enfático. A minha impressão, ou seja, o que me parece, ou a minha pesquisa me leva a afirmar isso, e amanhã vem alguma coisa que desdiz tudo o que eu disse. Né? A atividade acadêmica é cruel nesse sentido. Como é que vai funcionar a cláusula, então? Então, eu negocio, é uma cláusula, quer dizer, eu posso ter uma seção no contrato com relação à cláusula compromissória. Agora, a partir do momento que eu instituo essa cláusula, eu sou obrigada a respeitar essa cláusula? Ou seja, eu posso simplesmente chegar e entrar com uma ação? Essa é a primeira pergunta que eu acho que é a dúvida que todo mundo tem. Vamos supor, eu fiz um contrato, de que natureza for, porque realmente é isso. A lei, nós não temos uma lei específica, por exemplo, para trabalhista, para o tributário, para o administrativo, para o comercial. Então, a lei que a gente vai trabalhar é a 9307. Instituir a cláusula. Eu posso optar, ignorando a cláusula, optar por uma ação judicial diretamente. E uma outra coisa que você falou que eu achei muito interessante, por exemplo, se eu tenho liberdade para instituir vários detalhes com relação a como vai funcionar o processo de arbitragem,
Isso me leva a crer que, por exemplo, o árbitro ele tem um poder não somente de cognição, vamos dizer assim, mas um poder efetivo de decisão. Né? Você chegou a mencionar a questão das medidas cautelares. Ele poderia, ele teria competência ou atribuição ou poder de poder determinar, por exemplo, uma cautelar de arresto ou uma cautelar de protesto, ou, enfim, medidas que sejam de execução, que sejam necessárias para poder realizar o cumprimento de um contrato, por exemplo? Vamos começar pela segunda parte. Sim, hoje, inclusive, desde 2015, seja com a reforma do Código de Processo Civil ou com a reforma da lei de arbitragem, nós temos o Instituto da Carta Arbitral. A Carta Arbitral é a forma de comunicação do árbitro com o juízo estatal. E ela é uma daquelas formas de comunicação, ou seja, não se transmite ao juiz essa cognição de conhecimento do mérito do caso, ou seja, o que o árbitro determinar, o juiz vai cumprir, seja penhora em conta, então, fazendo a distinção, o árbitro não tem esse acesso. Mas, por exemplo, eu tenho vivenciado alguns casos em que, por exemplo, um tribunal arbitral intima um banco para fornecer dados relativos a, seja uma conta bancária, um fundo, o banco tem cumprido direto essas determinações, alguns, tá? A junta comercial, por exemplo, ela respeita de imediato. Se eu árbitro anular uma assembleia e intimar a junta, eles vão anotar que uma arbitragem simplesmente anulou aquela decisão. Ou se o árbitro indica um gestor temporário para a empresa, um interventor, a junta comercial também leva registro. Os bancos, como regra, recebem. Ou seja, está se criando um pouco essa cultura de adimplência a esse poder limitado, mas ainda assim coercitivo dos árbitros. No tocante a cisbacem ou mesmo averbações em cartório, ainda é necessário que o juiz de direito, recebendo essa carta arbitral, dê cumprimento a ela. E como é que é o procedimento dessa carta arbitral? Por exemplo, é o árbitro que manda direto para o judiciário ou é a parte interessada que teria que entrar com um pedido de execução, por exemplo? Não, vai depender muito da arbitragem. Normalmente, quando a arbitragem é institucional, que é a regra absoluta no Brasil, o árbitro expede, mas quem dá curso a ela é a instituição. Então, nós decidimos, nós árbitros decidimos, nós firmamos, nós encaminhamos à instituição cujo secretariado distribui junto à vara competente. Não é a parte. A parte ela pleiteia e se o juízo arbitral decidir daquela forma, qualquer que seja a cautelar, o cumprimento é dado pela instituição e, como regra, tem funcionado muito bem no Brasil. Isso é interessante porque acaba com aquele estereótipo de que a decisão de arbitragem não teria tanta executoriedade, né, Cláudia? Ou seja, que ela dependeria de um ato voluntário e não necessariamente de uma coerção, caso não haja cumprimento, né? Em última instância, e dependendo muito do que estivermos conversando, vai depender do juiz estatal. Mas esse meio de comunicação, ele existe, ele já desde 2015 em funcionamento. Normalmente, quando você está numa daquelas instituições mais reputadas, funciona melhor. É óbvio que também funciona, porque a lei não faz essa distinção. Agora, com relação à segunda parte da sua pergunta, eu me esqueci qual que era. Vou pedir para você. Você A começou. segunda parte da pergunta é a questão Que era a primeira, da né? cláusula ser obrigatória. Exatamente. Tá ok, Ou seja, tá ok. se eu posso fazer a opção, por exemplo, para entrar com ação Não, judicial ao já, invés de discutir no já arbitral. lembrei. Veja, isso o artigo 8º da Lei de Arbitragem, ele é muito claro. O parágrafo único do artigo 8º, ele diz que compete única e exclusivamente ao árbitro ou ao tribunal arbitral aferir, na verdade, qualquer coisa com relação à arbitragem.
Então, se você estiver ajuizando uma ação, veja, o princípio, o princípio embutido no artigo 8º é o que a gente chama de competência-competência, ou seja, é o árbitro ou o tribunal que tem competência para decidir sobre a sua própria competência. No começo da nossa conversa, eu falei assim, olha, a arbitragem funciona porque existe um controle judiciário, mas esse controle judiciário é a posteriori. Então, essa jurisdição, e o Código de Processo Civil é enfático nesse sentido, se a parte pleitear instar a justiça estatal, a menos que haja uma concordância implícita da parte contrária, ou seja, eu responder aquela ação sem invocar o juízo arbitral, a parte não é franqueada desistir da arbitragem ou renunciar da arbitragem. Isso simplesmente não existe. Todas as vezes que o judiciário, salvo, de novo, raríssimas exceções, por quê? Porque esse princípio da competência, em havendo, numa análise prima facie, uma discussão com relação à arbitrabilidade. Veja, eu não sou a parte, eu não assinei esse contrato, ou eu assinei esse contrato com o revólver na minha cabeça, sabe? Se houver uma nulidade muito flagrante, a gente já tem uma jurisprudência que me parece que faz todo sentido, até por economia processual, não ir arbitrar, porque a arbitragem é cara. Mas e isso é algo que a gente espera muito hoje em função dessa pandemia, o que nós denominamos de impecuniosidade. Então, pode acontecer, e aliás, tem acontecido, da parte ter escolhido a arbitragem para. Veja, eu recebi agora, semana passada, um caso que não é um caso complexo, não é um caso que discute centenas de milhões, que a parte foi instada a participar de uma arbitragem. Para começar, ela tem que fazer um depósito de R$360 mil. Hoje, R$360 mil, vamos combinar que não é muito fácil, né? Eu preciso trabalhar pelo menos uma meia hora para ganhar isso. Você já pode firmar a cláusula compromissória, então, de acordo com a CLT. Eu comecei falando que eu não podia, agora eu entreguei. Agora você já pode, agora você se entregou. Mas o árbitro não tem vínculo. Não, acho que não, pelo menos. A resposta é não. Infelizmente, a partir do momento que você exalou a sua vontade de se sujeitar à arbitragem. Veja, quem foi o precursor da lei de arbitragem? John Locke. Ou seja, século XIX, Inglaterra, um país que simplesmente não tinha, aliás, ainda hoje não tem tanta tradição em legislar de forma escrita, ou seja, criar lei. A primeira lei de arbitragem que a gente conhece é a lei britânica de arbitragem. E o que ela diz? Basicamente, ela cria um efeito negativo à arbitragem. Em havendo convenção de arbitragem, o judiciário não tem competência para ver, para conhecer a questão. Ponto. Inclusive, se tratar de nulidade da cláusula, de pedido de nulidade, ou seja, eu me arrependi e não quero. Arrependimento posterior, vai. Me arrependi e não quero me sujeitar ao juízo arbitral. Posso entrar com uma ação de anulação da cláusula judicial? Teria que passar tudo pela arbitragem. São inúmeros os casos que a gente conhece que são indeferidos de pleno. Aliás, o próprio juiz... Isso explica a interrupção da prescrição também, né, Cláudio? Da cláusula que interrompe a prescrição, né? Que também foi aditado com a reforma da lei de arbitragem de 2015. Ou seja, ele retroage ao início do procedimento, não à instituição da arbitragem. A prescrição ela se interrompe no momento que você inicia o procedimento arbitral. Que é mais ou menos a mesma lógica do processo judicial, né? Exatamente. Mas havia correto, né? Muita discussão. Em 2015, quando se discutiu as emendas à lei de arbitragem, muitos colegas diziam, isso tudo é inútil. Por quê? Porque já há uma doutrina, já há uma interpretação pretoriana, mas alguns pontos foram esclarecidos, além dessa adição da carta arbitral. E a prescrição hoje não há dúvida.
Ô, Cláudio, e como é que se faz a execução da sentença arbitral? Vai precisar ir para o judiciário ou executa-se dentro da instituição, como se executariam aí as medidas de urgência, vamos dizer? É, eu não tenho acompanhado isso internamente, mas a grande parte das arbitragens, pelo menos fora, a gente sabe que mais de metade tem cumprimento voluntário. Mas se não houver cumprimento voluntário, você tem que entrar com uma execução de execução ou reconhecimento daqueles direitos consagrados na sentença arbitral. E aí entra Ou como seja, título judicial, né? exatamente, a gente tem que a arbitragem, na verdade, ela suprime a fase de conhecimento do processo judicial. A fase de execução, ela, como regra, volta ao judiciário. E tem algum sistema que a execução, que você conheça, que a execução se faz dentro da instituição ou todas os sistemas, pelo menos os conhecidos, né, a necessidade da intervenção judicial? Eu Que até você se orientei, lembre. eu orientei um brilhante advogado, Franco, que ele discutiu em sede de doutorado a autoexecutoriedade da decisão arbitral. Em alguns países da América Latina mesmo, na Europa, existe sim esse sistema, ou seja, dá-se muita valia à decisão arbitral. Na Inglaterra, me dizem que se um árbitro solicitar força policial, a polícia cumpre a decisão da arbitragem. Os bancos, eles quebram o sigilo bancário, que para a gente esse sigilo até pouco tempo era impensável. Nessa minha arbitragem que eu recebi, eu mesmo expedi o ofício ao banco, falando, não, isso não vai acontecer, vamos expedir uma carta arbitral. E o nosso presidente, ele simplesmente falou, não, a gente não tem absolutamente nada a perder. Por quê? Porque o tribunal, ele expede e manda por e-mail hoje mesmo. E em coisa de 48 horas a gente recebeu. E o próprio advogado do banco fala assim, veja, o próprio contrato deles, ou seja, dos querelantes, com o banco, tem cláusula compromissória nessa mesma instituição. Então faz todo sentido o banco obedecer a essa ordem e se eximir de eventual responsabilidade. Eu imagino que se chegou, e aqui é tudo elucubração, eu imagino que se chegou a essa situação, isso já foi discutido. Por quê? Porque banco, com razão, tem muito medo de responsabilidade civil. Imagine eu estou informando quem são os integrantes de um fundo, ou seja, eu estou quebrando um sigilo previsto em lei e regulamentado pelo Banco Central, pela CVM. Mas veja, o processo arbitral ele realmente é sigiloso. Eu nunca participei de um processo em que houver. Veja, mas o valor econômico, ele reporta que existe. A Petrobras agora está anunciando como fato relevante. Olha, eu conseguir suspender liminarmente uma sentença arbitral condenatória, ou seja, marginalmente aparecem dados de arbitragem, mas o sigilo da arbitragem propriamente dito, aquilo que a arbitragem tem e oferece às partes é o desconhecimento do que acontece nas audiências, de quais são os documentos. Isso ele é É preservado o como contrário do que acontece no judiciário, né? Que a gente é regido pelo princípio da publicidade, né? É exato. interessante porque, por uma coincidência, essa semana eu estou com um pedido justamente de um trabalhador que quer que o processo corra em segredo de justiça, porque ele não quer ficar sujeito à publicidade, já que algumas empresas fazem a tal da lista suja. O problema é que eu não tenho como garantir isso, porque o princípio do processo o princípio do processo, é o princípio da publicidade. Então, quer dizer, como é que eu não tenho como ficar decretando um andamento privado num processo que a regra é o público e eu só poderia fazer, por exceção, que eu poderia quebrar essa publicidade. E a exceção não entra num risco de uma eventual empresa fazer uma lista suja com o nome dele. Ou seja, aliás, se qualquer pessoa entrar no distribuidor, ainda que ela não veja o que tem no processo, ela vai saber se a pessoa entrou com a ação ou não, né? É verdade.
é verdade. Não tem como resguardar isso, né? Você sabe que essa discussão e a arbitragem em países mais desenvolvidos, ela efetivamente teve altos e baixos. E um dos grandes baixos da arbitragem trabalhista nos Estados Unidos, que talvez seja o país mais disseminado a questão de arbitragem trabalhista, foi nossa, uma daquelas guerras que os Estados Unidos gostam de participar. Não sei se foi eu não lembro se foi do Irã ou do Kuwait, Alguma mas delas. uma daquelas ali. Existiam empresas privadas de segurança que forneciam soldados, mercenários até, e eram trabalhadores. E uma funcionária, uma soldada desse empregador, ela foi estuprada numa base militar norte-americana. E quando ela começou a sua questão em arbitragem, começou a se discutir na mídia se era justificável ou não o público em geral não saber ou não saber do que vinha acontecendo nessas localidades e se o sigilo era justificado. Por quê? Não por causa do clamor do valor da indenização, da inferência que a mídia faria, mas sim é um direito do público em geral saber o que acontece, que é a regra da publicidade. Uhum. É esse mesmo dilema que você tem hoje. E na arbitragem, com as varas especializadas em São Paulo, a gente também está passando por esse dilema. Por quê? Porque alguns juízes eles acreditam que a publicidade ela tem que existir a menos que haja uma razão plausível ao ver do julgador para a manutenção. Porque as partes convencionaram, porque as partes querem que seja confidencial e assinaram um contrato nesse sentido. Autonomia das vontades. Eu sou um fervoroso defensor. Na minha visão, se as partes concordaram com isso, ela deveria ser Tem que soberana. ser respeitada, claro. Porque se ela quer publicidade, ela vai para o judiciário, gente. Exatamente. Mas aí o que acontece? Como você falou, como é que se cumpre isso? Eu preciso ir ao judiciário. Aí uma parte entra com uma anulatória, a outra pede a execução daquela sentença arbitral. E muitas vezes o juiz não dá o sigilo. Tudo aquilo lá torna-se público. Essa questão da É arbitragem mesmo. complicado, isso é complicado, porque eu não sei, a gente ainda está discutindo muita questão aí da lei da proteção de dados. Não sei se a lei de proteção de dados resolveu isso, mas eu acho que a partir do momento que eu faço a opção e firmo uma cláusula de que eu quero sigilo, eu não estou dentro. Claro, eu não posso firmar uma cláusula dessa dentro de um processo judicial que é público. Claro. Mas é o que eu te falei, eu penso com. O meu raciocínio é de contratualista, né? Eu acho que os negócios têm que ser preservados. Eu também acho. E aí é muito complicado. E daí aí vem o juiz e fala assim, não, então agora eu vou quebrar o sigilo de tudo? É como esses procedimentos internos das empresas para se apurar algum tipo de violação, algum dever funcional dentro da empresa, e que eles mandam fazer as auditorias. As auditorias, muitas delas, principalmente auditorias em bancos, elas são fechadas. Eu não posso abrir isso. Não, mas veja, quando se justifica, quando eu estou discutindo uma questão de segredo industrial, ou uma patente, ou eu estou colocando ali a minha lista de clientes com a minha composição de preço, se há algo que é plausível, faz todo sentido o juízo, inclusive, o juízo estatal, a declarar o sigilo do processo. Tem menor. Veja, Ok. aí agora eu quero sigilo por quê? Porque eu quero, porque eu não quero aparecer, eu não quero entrar numa lista negra. Quando tiver uma sentença transitada É em julgado, complicado, né? tem algumas instituições arbitrais que têm a lista negra. Ou seja, você perguntou, ela executa? Não, a instituição não executa. Mas ela pode simplesmente fazer uma lista. Olha, essa empresa aqui perdeu 3 arbitragens e não cumpriu com a sentença. Algumas instituições fazem isso. É difícil, hein, Cláudio? Como é que vai ficar a lei de proteção de dados nisso, hein? Eu não parei para pensar nisso aí, a LGPD e essas listas negras, mas, bom,
Não se esqueça que você também tem um contrato e você aderiu a esse contrato que Claro. prevê a existência dessa lista. Eu não sei a extensão desse. Eu falha grave, tá? Eu ainda não me deparei assim muito. Não, na verdade, coisas para refletir, porque apesar da lei ter aí 2 anos, né, de publicação, eu acho que de verdade as pessoas pararam realmente para estudar, ou para discutir, vamos dizer assim, agora. Porque Verdade. até então ninguém sabia se ia entrar em vigor ou não, e como tudo nesse país acontece, você não sabe se vai ser revogado ou não. Eu agora tenho por princípio que eu já não perco mais tempo lendo nem projeto e nem coisa que está com vacácio suspensa. Porque É, a chance que você tem de ser revogado e você perder horas e horas se debruçando sobre uma coisa que pode não acontecer, não é isso difícil. Isso para não falar das medidas provisórias que depois não se convertem em lei. Então, ela cria uma Exatamente. ordem jurídica naquele lapso. Pois é, vê a medida provisória 927, que foi a mais discutida, acho que tem 6 ou 7 ações ou 8 ações de declaratórias de inconstitucionalidade, foi objeto, parou o país para ver o julgamento do Supremo com relação à questão da negociação por ente coletivo ou individual, e não foi aprovada, não foi. Loucura. Eles simplesmente ignoraram a existência da medida provisória. E agora a grande questão é como ficaram os negócios que foram feitos com base nessa medida provisória? Ou seja, os bancos de horas que foram pagos, as férias que foram gozadas, né? Eu retroajo? É, Como é que vai veja, ser? que há pelo menos uma expectativa de direito adquirido, me parece claro, mas que causa controvérsia, causa problema. E quais as Ah, consequências disso aí? ainda mais que as discussões todas eram que a medida provisória era inconstitucional, muitas posições, porque não podia ter flexibilização de determinados direitos, como, por exemplo, férias e hora extra. É complicado, é complicado. Então, quer dizer, não é uma questão simplesmente de direitos disponíveis, vamos dizer assim. Não, porque era indiscutível que era, ou pelo menos obrigatório, se disponível ou não, era Imagina, vem o vinculativo. empregador e fala assim, olha, a partir de hoje, Cláudio, você está em férias, você está trancado aí, você está em férias, porque nós estamos numa situação extraordinária. E quem me garante esse direito dessa decisão unilateral e não respeitando a finalidade do Instituto é uma medida provisória, é uma lei, e eu estou fazendo com base na lei porque a lei me permite. E a lei não é convertida em lei. Aliás, a lei não é discutida. Loucura, loucura total. É uma loucura, é um descaso total. Então, quer dizer, eu acho que aí a gente vai ter, o ano que vem a gente vai voltar, Cláudio, para discutir a LGPD na arbitragem, olha só. Já estão se discutindo muito, já estão discutindo muito. Eu imagino, mas até lá pelo menos já vai ter alguma posição, mais ou menos. Na área trabalhista, eu acredito que a gente tenha um crescimento aí dessa situação. Até porque ontem eu estava falando com alguns colegas, sabe que tem pautas de audiência que já estão beirando novembro de 2021, por conta da pandemia, outubro de 2021. É complicado. E Faz sentido. muitas questões, às vezes você vai falar, bom, é para verba rescisória, mas o problema, obviamente, que com toda essa situação, e provavelmente a situação deve piorar a partir do ano que vem, até pelo crescente desemprego que está tendo, né? E, obviamente, que a estatística da Justiça do Trabalho não tem nada oficial, mas eu tenho a impressão que ela é medida pelo desemprego. Aumentou o desemprego, aumenta a distribuição de processo, não tem como, É né? óbvio. É, causa, Então, causa e consequência. exatamente, claro, o Sejusc, a ideia do Sejusc é ótima, mas você continua dentro de um âmbito jurisdicional, ou seja, os recursos que você continua trabalhando são jurisdicionais. Agora, Cláudio, uma última pergunta para eu não tomar, para eu não abusar muito e você falar que nunca mais quer aceitar convite para vir aqui em café da manhã. É isso. É Como é sempre que um. fica essa questão? Como você enxerga essa questão do custo que você começou a falar? Realmente, você acha que a questão dos valores expressivos que se gasta com a arbitragem, isso impede o acesso à arbitragem? Você acha que se a gente tivesse uma situação mais econômica, ou se tivesse não sei, um sistema de gratuidade de arbitragem,
Você acha que isso poderia servir para aumentar a procura do juízo arbitral? Olha, Porque acaba obviamente, sendo elitizado, né? claro, e é isso que eu ia falar. O Neymar não tem problema em pagar o custo, assim como um gestor de uma empresa não teria problema em arcar com esses custos. Mas se a gente quiser popularizar o instituto, ele tem que ser repensado. E a questão do custo é talvez o principal de todos. Eu acho que custo, junto com preparação de árbitros aptos a aplicar esse direito que tem suas especificidades, são os grandes desafios. O custo claramente é. Então, existe um mecanismo de fazer que o reclamado custeie a arbitragem, existe também a possibilidade do Estado começar a custear a arbitragem, e eu digo começar porque ela tem que ter uma vida, ela tem que se custear. E percentual de sentença vai para a instituição, é óbvio que existem causas que exigem um colegiado, e esse colegiado ele não pode ser indicado pelo empregador, ele não pode ser indicado pelo empregado, ele não pode ser indicado pela entidade sindical, ou seja, tem que pensar quem que vai ser o julgador, tem que pensar a instituição que vai administrar esse tipo de arbitragem, porque, respondendo a sua pergunta, sim, o custo é uma barreira de entrada. Não há mínima dúvida que o custo é uma barreira grande de entrada à E você arbitragem. acha que se houvesse uma revisão disso, talvez tivesse uma maior aceitação no país? Sim, a gente vê algumas instituições, eles estão pensando em arbitragem trabalhista. A MTE mesmo está pensando em arbitragem trabalhista, ela tem uma câmara de arbitragem. Mas, obviamente, ela precisa ser, dependendo do usuário da arbitragem, ela precisa ser totalmente repensada e reestruturada. Tá certo. Cláudio, olha, muito obrigada. Eu vou te deixar aí com os minutos finais para concluir. É sempre um prazer conversar com você, ainda mais sobre esse tema, né? Ou seja, é bom mostrar também para o mundo que a gente tem arbitragem, né? Parece que a questão é mais cultural e uma questão também de custo, né? De estrutura, vamos dizer assim, das câmeras, mas a esperança é que tenha uma mudança com isso, né? Inclusive para o poder público também, né? Não sei se a gente acabou nem tocando na história do poder público, se eu puder concluir com isso, porque parece que em questão administrativa existe também uma resistência muito grande, justamente por conta da questão da disponibilidade ou não de direito, né? Mas também não sei o que você pensa a respeito disso, se não seria melhor, porque, por exemplo, as grandes questões, se a gente for ver o grande cliente do judiciário, é o poder público, né? Parece que 70% das ações envolvem algum tipo de ente público, né? É verdade. Veja, eu até mencionei marginalmente, e foi sedimentado pela lei de arbitragem, no próprio artigo 1º, que a administração pública direta e indireta ela pode e participa de arbitragem. Hoje são inúmeras as leis, desde as PPPs, como concessão de serviços públicos, que tem a arbitragem como forma de solução de controvérsia. Não se discute muito isso, e essa suposta indisponibilidade ela já foi resolvida em juízo. Nós temos algumas questões ainda da União enquanto parte em questões societárias, tem uma decisão recente do STJ também muito discutida, mas existe uma e aqui eu não estou nem falando do investidor estrangeiro, tá? O investidor estrangeiro não é que ele tem uma desconfiança do judiciário brasileiro, ele tem uma desconfiança de qualquer judiciário, se ele pode ir à arbitragem, ele vai à arbitragem. A gente fala isso, mas o Brasil... Mas não, se você tiver uma discussão de um francês com um britânico, eles também vão ir à arbitragem. Por quê? Porque é a forma convencionada, já existe essa cultura. O Estado participa de arbitragem e a gente vê toda a nossa crise de dívida externa, anos 70, todos aqueles contratos já tinham cláusula arbitral e alguns foram à arbitragem, inclusive em Nova York com lei americana. Veja, que é possível e que
e que essa interpretação pretoriana tem que ser nesse sentido, e aí é uma coerção das forças econômicas, inclusive sobre o judiciário. No caso foi do legislativo, então o judiciário não precisou julgar politicamente. Isso precisa se disseminar. Eu não tenho a mínima dúvida, que é o que você falou. Poxa, imagine o trabalhador tem direito a receber alguma coisa, ele tem que esperar agora um ano para ser ouvido, não é para ser decidido. Isso sem contar que tem segunda instância, terceira instância, e às vezes você tem uma quarta instância. Então, é muito complicado. Ou seja, é um dos problemas que a arbitragem se propõe não a solucionar também, porque não é a caixinha de Pandora aquilo lá. Ela simplesmente abrevia um procedimento e ela traz uma finalidade. Ou seja, discutiu, decidiu, acabou. Ou seja, o mérito é esse e acabou. Não há que se voltar à discussão, certo ou errado. Tem um ditado popular que diz, né, mais vale um fim com dor do que dor sem fim. E para nós, do mundo jurídico, a gente às vezes fala mais vale uma decisão errada do que não ter uma decisão. Exatamente. Fábio, muito obrigada por você estar aqui conosco. E vamos ver se o ano que vem a gente volta para discutir LGPD e arbitragem, hein? Eu acho que, acho que vai aparecer muita coisa também com relação a isso, né? Porque agora veio uma decisão aí de uma empresa grande que já foi condenada com base por violação à LGPD. Eu não vi a decisão, só vi a notícia, mas acredito que vai sobrar muita coisa aí, não só para a arbitragem, mas para os juízos arbitrais, mas também para o próprio Poder Judiciário, né? Exatamente. Então, vamos ver. Faz parte. Faz parte, né? Cláudio, muito obrigada de estar conosco. Agradeço em nome da Academia Brasileira. E seguimos em frente aí com os vários temas, esperando que a gente consiga ter um avanço aí para a relação de trabalho, conseguir abrir essas vias alternativas que eu acho, eu sempre fui uma adepta, acho super importante a pessoa poder escolher o juízo que ela quer colocar a sua questão, né? Tem que ser uma situação que seja realmente, isso me parece que é a tradução da eficiência e da efetividade da jurisdição como um todo, né? Mas muito obrigada, agradeço mais uma vez em nome da academia e esperando aqui que você volte em breve. Será um prazer e parabéns à academia, parabéns a você por alimentar esse debate contínuo. É assim que a gente aprende e eventualmente até ensina alguma coisa. Nossa, e muito, Cláudia, a gente só aprende. Ainda mais com você. Um beijo grande, até a próxima. Obrigada. Nada, até mais.